Anubis. Você já ouviu falar nessa lenda da mitologia egípcia que mexe com a imaginação das pessoas até hoje? Seria ele o deus da morte, o deus do embalsamento, o deus da mumificação. É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. A história de Anubis. A história nunca contada. Salve família, começando mais uma vez o nosso podcast da semana. Sejam todos bem-vindos, entrem, sentem, fiquem à vontade porque o nosso programa está começando agora com esse tema muito intrigante, né, que chama a atenção devido a ser uma mitologia egípcia e tudo que vem do Egito, você sabe, traz muita curiosidade e mistério, né, Sander? Exatamente. Muito mistério, né, Eri? Cara, eu sou fascinado pela história do Egito, cara. Um país assim que eu gostaria de conhecer um dia, se fosse possível, seria o Egito. Tem muita coisa que não tem uma explicação lógica a partir das pirâmides já, né? Que até hoje tem várias citações de história de como foram feitas, mas ninguém sabe ao certo do que é. E tem essa do Anubis, né? Como diz, um ser muito estranho que a gente vai comentar a partir de hoje, né? Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, Tudo graças tranquilo, a Deus. passou bem a semana? Otimamente bem. Tudo bem. Você que está nos assistindo nesse momento, chegou agora, está chegando ainda, aquele abraço. Aqui é Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos durante 1 hora e trazendo para você muito mistério com esse tema de hoje, Anubis, a lenda do Egito. Seria ele o deus da morte? O deus da mumificação? O deus do embalsamento? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no nosso podcast Conectados S.A. Mais mistério para você. Muito. E eu tava lendo, né, sobre o Anubis, né, cara? Que história impressionante, né, Sander? Impressionante. A gente está acostumado a ver as histórias do Egito ali com tudo junto, desde as pirâmides, o próprio Anubis, o embalsamento, tudo como que funciona, mas tudo, como diz, uma panela só, né? Exatamente. E a gente agora resolveu ver só Anubis e qual é a função de Anubis no Egito e na mitologia egípcia. E é como diz, uma história impressionante, né, Sander? Impressionante, realmente. Anubis, né? Seria ele aí o deus da morte. Que a pessoa morreu, ele faria esse transporte da alma para o submundo. E também é conhecido como Deus do Submundo. Deus do Submundo, Exatamente. E hoje também, no finalzinho aqui desse vídeo, nós vamos ler todos os comentários que vocês fizeram no último vídeo nosso, domingo passado, sobre o Capelobo. Você comentou, tanto nos comentários normais quanto do chat. A gente vai ler aqui o seu nome e o seu comentário no final desse vídeo. Não saia daí, hein? E hoje, como a gente vai falar sobre mitologia egípcia, eu só queria pedir para você, tá? Vou deixar um link na descrição, caso você queira comprar aí Os Segredos do Egito em formato de livros, acessa o nosso link ali que você vai ser direcionado direto para um site da Amazon, totalmente confiável. E se você achar de bem ou não comprar essa coletânea, você acaba apoiando o canal. Eu queria pedir para você também curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo, que isso torna ele relevante e a plataforma passa para mais pessoas, né, Sander? Exatamente. Se você procurar o Anubis, palavra Anubis, no Google, ele vai aparecer assim para você. Anubis era um deus egípcio muito importante, conhecido como o deus da mumificação dos mortos e do submundo. Ele era representado com a cabeça de chacal e corpo humano, e era essencial para o processo de mumificação, guiando as almas para o além-mundo. Funções de Anubis, deus da mumificação, era responsável por preparar os corpos para a vida após a morte, o processo que era muito importante para os egípcios. Guia das almas. Anubis guiava as almas dos mortos para o submundo, onde eles enfrentavam testes para determinar se podiam alcançar a vida eterna. Deus dos mortos.
Anubis era associado com a morte e a vida após a morte e era adorado pelos egípcios como um deus importante para a jornada do além. Proteção. Anubis também era visto como protetor das pirâmides e das tumbas. Interessante, cara. Se você for procurar no Google, ali você pega uma listagem gigantesca sobre esse tema Anubis. Oh, impressionante. O que seria um chacal, na verdade? Uns falam que é um cachorro, mas diz que é mais do que um cachorro, não é chacal, simplesmente um cachorro. Tem um animal chacal, realmente, né? Ele seria tipo quase um cão selvagem. Um cão mais pro lado uma do hiena, lobo. não seria mais um lobo, não. Né? É quase um lobo, meio hiena, um cachorro selvagem, alguma coisa assim. Seria o chacal. Um chacal, né? E é como existe lá no Egito, né? Essas tem um nome específico para esses personagens, essas figuras que são metade animal e metade homem. Ah, sim. Tem um nome específico para isso. Não é geomórfico, é uma coisa assim, cara. Que antropomórfica, uma coisa Acho assim. que é antropomórfico. Eu vou verificar daqui a pouco para bem certinho, né? Para ver como que é essa mistura do animal com o ser humano. É a própria esfinge de Gizé? O Gizé? Esfinge, né? São 3. Ela tem uma... parece meio que é um corpo de leão. Tem as patas até, né? Com cabeça humana, né? Então eles ligavam muito, né? O animal com o ser humano, né? Juntando as duas partes, né? Bem interessante. Então toda essa história do Anubis inicia 3.100 anos antes de Cristo. Imagina? Tempo, né? Tempo Muito pra caramba. tempo mesmo, né? Seria ele o filho de uma traição. Você sabia disso ou não? Olha só, uma traição. Então ele já veio errado ao mundo. Já foi filho de uma traição, de um pecado, né? E assim, o pai dele, né, seria Osíris, a mãe Néftis, e seria sido uma traição. Por que traição? Néftis, a mãe dele, era casada com Sete, que era outro deus. Todos os deuses lá, né? No Egito, qualquer coisa tem um deus. Né? E Osíris seria casado com Ísis. Em algumas histórias, em algumas lendas, dizem que Ísis, que era casado com Osíris, era irmã de Néftis. Em outros dizem que Sete era irmão de Osíris. Então, aí não dá para você entender realmente, né? Algumas diferenças. Algumas diferenças. Mas, falando em mitologia, tanto ela egípcia, grega, enfim, qualquer que seja o tipo de mitologia, vai surgir muitas teorias. Então, nenhuma delas está errada. Mas há essas divergências, às vezes, em teorias, falando em mitologias. Não é? Mas vamos seguir essa linha, que as duas eram irmãs, por exemplo, Ísis e Néftis. Né? Então, Néftis era casada com Sete e Ísis com Osíris. Eles eram muito próximos ali. Né? E numa briga, uma divergência que aconteceu entre Néftis e Sete, entre o casal, ela acabou querendo fazer alguma coisa para provocar ali o Sete, o seu esposo, né? E acabou se vestindo como a irmã Ísis em determinada ocasião e acabou se passando por ela, acabou dormindo com Osíris e aí acabou engravidando de Osíris para punir aí o Sete. Que dizem que a intenção não era engravidar, apenas chegar, eu dormi com Osíris, teu rival, né, e tal. E ela acabou engravidando dele. E aí que foi realmente um ódio mortal de Sete para Osíris, né? Já tinha algumas coisas que já vinham acontecendo ali entre os dois, e isso aí foi o fim da picada realmente para ele. E ela acabou engravidando ali do Osíris. Ela teve o filho. E aí seria o Anubis. Devido à traição, devido a tudo isso que aconteceu, então ele foi, né,
ficou um Deus como Deus do submundo, ali cuidando das almas quando morria. Ele, no caso, então, seria O fruto de um amor proibido, fruto de um amor proibido por inveja. por Ainda. inveja, por ódio, Por ódio. traição, principalmente, o pecado mortal para eles da época. Então, na verdade, ele é filho de Osíris, né? Osíris, ele é filho de Osíris com Néftis. É um deus muito famoso no Egito, Isso. né? É um deus muito assim poderoso realmente lá no Egito. E ele acabou sendo criado, né, ali daquela forma e tal, e se tornou o deus do submundo, deus da morte. Levava as almas lá para algum lugar. Dizem muito assim que a função dele era levar as pessoas, fazer essa transição. A pessoa deixa o corpo e a alma vai para algum lugar. Ou tem que ir para o lado bom ou para o lado ruim. E ele fazia essa transição, ele levava as pessoas para algum lugar. E ele levava até a sala das duas verdades. Era tipo assim, como se fosse um julgamento, como se fosse um fórum, por exemplo. Você vai julgar fórum, as né? pessoas, um tribunal. A polícia pegou você e vai levar lá para o fórum. Vai levar para o tribunal. E aí você era levado até esse tribunal, que era conhecido como a sala das duas verdades. Para algum lugar você ia. Um lado bom, um lado ruim, você ia. Então existiam lá dentro deuses para julgar o que a pessoa fez. Exatamente, seriam deuses lá dentro para julgar. Diz-se muito que o que aconteceu? Sete acabou matando Osíris. Devido a tudo o que aconteceu. Ele tinha ódio, tinha muita raiva de Osíris. Ele acabou matando Osíris. E dizem que também Osíris ficava nesse local depois da sua morte para fazer a função de julgar também as pessoas. Olha só. Ou seja, Anubis entregaria as almas dentro dessa sala das duas verdades para Osíris também lá ajudar no julgamento dessas almas. Interessante. E dizem que Sete matou Osíris de uma forma cruel. Diz que fatiou o corpo dele. Olha só. Esquartejou Osíris pelo Egito todo. Diz que deixou os pedaços caídos pelo Egito. E tão cruel realmente foi a morte. E aí que vem a história do deus da mumificação, do embalsamento, que dizem que Osíris foi a primeira múmia que existiu. E quem que fez a mumificação foi Anubis, o próprio filho dele. Fez primeiro a mumificação e depois fez o embalsamento lá do corpo e tal. Tanto é que alguns chamam ele de o Senhor das Múmias, né? E Senhor das Múmias, Senhor da Morte, o Senhor do embalsamento, o Deus do embalsamento e Deus da mumificação. Ou seja, tudo isso devido a essa situação que ocorreu, onde o seu próprio pai Osíris, foi ali a primeira múmia, segundo a lenda. Caramba, vamos falar, era um deus, mas ou família bem, né? Bem revoltada, bem complicada. Né? Então seria isso. E aí que tá, Anubis levaria as almas dos egípcios, né? Qualquer pessoa, qualquer egípcio que morra lá, vai sair a alma do corpo. Para algum lugar vai. Sim. Ele levaria essa alma para a sala das duas verdades, onde lá teria uma balança. Ele também é conhecido como isso, sabia? Ele prepararia uma balança mágica, Anubis, no qual teria um pêndulo ali no meio, duas balanças. Uma balança colocaria uma pena de avestruz e no outro coração do morto. E coração, exatamente. Coração da pessoa. Se o coração, a pena, pesar mais que o coração, o coração está aqui, ó. Coração
pesar menos que a pena, essa pessoa sairia ilesa e iria direto para o paraíso. Segundo eles. Né? Segundo. Se o coração pesasse mais que a pena de avestruz, que foi colocado por Anubis, essa pessoa teria o coração pesado, coração com ódio, coração mau, Raiva, rancor, tudo. coração que parece, ruim, né? entendeu? Então ela seria julgada, e o julgamento seria esse, e ela teria uma segunda morte. Ou ela morreu uma vez, Então, ele iria morrer novamente. morreu uma vez, né? E iria morrer mais uma vez. E como que essa alma não seria mais o corpo já morreu. Essa alma iria morrer mais uma vez. Como que iria morrer? Seria jogado para uma criatura o devorá-la. Seria uma criatura com cabeça de crocodilo, corpo dianteiro de um leão e a parte traseira de um hipopótamo. Exatamente. Amite, o nome da criatura. E aí ela seria devorada e acabaria por ali. Um ser demoníaco, esse ser, seria jogado num calabouço, essa alma, e ali, no escuro, no submundo, seria devorado por essa criatura e nunca mais existiria. Amit seria, ele chama o devorador de almas, né? Exatamente. Devorador de almas. Então seria condenado à segunda morte. Mas a pessoa, se o coração pesar menos que uma pena de avestruz, com certeza a pessoa iria direto para o paraíso e o Anubis o levaria bem certinho. Se eu não estou enganado, ele ia através de uma embarcação, né? Tem uma embarcação a qual ia e seria levado, né? Exatamente. E caso contrário, o que chamariam de inferno, será? Ou teria um outro nome? Aonde? Para esse local onde se o coração pesasse mais do que a pena. Seria um inferno? Não, seria Não um é um inferno. inferno, Seria né? mais ou menos assim para os católicos hoje, acho que o purgatório. Purgatório, mais ou menos, que pode Exatamente. se amelhar. Seria o purgatório, porque ali seria algum lugar onde iria ser o julgamento, ou seja, não seria exatamente. o final de tudo. O final de tudo seria se a pessoa morresse mais uma vez, né, fosse o coração pesado e fosse realmente lançado para a criatura Amite devorá-lo. Exato. Aí sim já era. Seria o inferno, realmente. Então, aí iniciou toda essa história do Anubis. Né? Essa era a função dele. Cabeça de chacal, corpo humano, filho de Osíris e Néfitis, sendo fruto de uma traição. Interessante. Parece que era feito alguma coisa na boca do morto, né? Do cadáver lá, para que ele conseguisse, acho que voltar à vida, se eu não me engano. Eles faziam um processo lá, algum ritual, para que ele pudesse voltar à vida, um pós-morte lá. Se eu não estou enganado. Eu acho que tudo isso era feito através de Anubis também, né? Isso, exatamente. Mumificação, balsamento e tal. Mas ele também é conhecido, aí que você tocou no assunto, quando um egípcio morre, para onde que vai? Aquilo vai para túmulo. Aqui, qualquer outra parte do país, do mundo, aí vai para túmulo, normal. Lá ia para as pirâmides. Cada pirâmide lá é um túmulo. Tanto que as 3 famosas pirâmides do Egito são gigantescas e ali é um túmulo de cada faraó. Cada faraó, né? Importante que existiu lá. E o Anubis seria também ali o protetor das pirâmides, não apenas aquelas ali, mas de todas as pirâmides que existem no Egito. Por quê? Porque ali estaria enterrado um egípcio. Né? Então seria a função ali do Anubis. Mas ele teria essa função principal, que é a dele realmente. Ou seja, ele teria várias funções. Ele seria bem ocupado, o Anubis. Porque imagina assim, bastante. o egípcio morreu. Ele seria, segundo a lenda, segundo essa mitologia egípcia, ele cuidaria da mumificação ali dos corpos e também embalsamento. E aí ele teria que cuidar da alma ainda do morto. Exatamente. Ou seja, ele vai cuidar. Por isso que ele é falado como Deus da morte.
Desde o momento que a pessoa morreu até o momento que a sua alma vai seguir algum caminho. Ele cuida de tudo, essa parte, toda essa parte. Então, imagine quanto ele é ocupado. Seria o Anubis ali, né? Então... E a função principal dele também seria levar, né, as pessoas aí para essa sala das duas verdades, que seria o tribunal lá do Egito. E ali a pessoa ou vai para o céu, que seria o paraíso, né, seria um outro caminho, ou para o inferno. Qual que seria o inferno? Ser devorado por uma criatura chamada Amit. Cabeça de crocodilo, dianteiro de leão e traseira de hipopótamo. Uma curiosidade minha, particular. Sim. O egípcio, a pessoa que mora no Egito, que é nativo, como dizem lá, O que é que tem? ela pensa dessa forma ainda hoje, será? Sim, claro. É? Sim, exatamente. Ainda Porque- tem todos esses Isso. deuses lá, os íris e tal, né? Ainda tem. Caramba. Mas fica assim... Eu acho assim que ali, cara... Fica, claro, a parte da lenda de antigamente e tal É. e tal. Mas hoje em dia, 2025, por exemplo, eu acho que ainda existe alguma coisa dessa forma ali. Não saindo... Não sai fora. não sai, Digamos, a pessoa pode estar, mas não sei, se é do tempo de antigamente, tempo de 2, 3 mil anos atrás e tal. Mas quando chega a morte, realmente, a pessoa fica... E agora? Será E que o Anubis agora? está aí Será por que o perto? Anubis vai... Coça a cabeça ali. Será que o Anubis vai vir buscar essa alma? E agora? Então, eu acho que é mais ou menos assim. Eu acho que dá uma coçar a cabeça, né? E agora? Dá uma olhadinha, e agora? Começa a colocar a mão no peito, consegue sentir o peso do coração. E agora? Então, eu acho que é esse negócio, sabe? Fica meio ali, no tempo de lenda, até um... Mas na hora que chega, realmente, eu não sei se não pensam ainda assim, cara. Sabe, Sander, eu acho interessante, né, cara, como que é a cabeça do ser humano em termos de questão religiosa, né? Desde o catolicismo, o cristianismo, né, o pessoal o pessoal da Índia, né? A forma que eles Índia. veem a morte, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente, né, cara? O pessoal do Egito, né, cara? Aqui no Brasil, a gente tem o espiritismo, que eu já li alguma coisa sobre o espiritismo, né, cara? É bonito também a forma que eles enxergam a morte também, né? O católico, né, como que ele enxerga no cristianismo, né, como que eles enxergam a morte, né? E essa uma do Egito, né, cara? A forma, bom, Deus, cabeça de chacal, que vem buscar e pesa teu coração se você não for bom, né? É bem interessante, Mas na Grécia né? também não tinha essa mitologia Tem grega? mitologia Então, grega, lá né? tem que é vários bem deuses parecido, também. Os deuses Zeus e tal lá, né? isso. Hades e tal, né? Então, Até seria uma boa pedida pra gente conversar mais pra frente sobre a mitologia mitologia grega, né? grega. É muito interessante, cara. Então, assim, isso que eu falo. Cada região, cada religião também, cada um tem uma parte ali, né? Hoje aqui, por exemplo, no Brasil, né, os evangélicos seguem uma linha, os católicos seguem outra linha, os espíritas outra linha, outras religiões também seguem outras linhas. Então, assim, é muito variado aqui no Brasil. Lá no Egito, realmente é apenas aquela, né? É apenas aquela. Apenas aquela, igual foi criado ali, né, por milhares de anos, essa história do Anubis, que seria o deus da morte, e vários outros deuses. Lá tem o deus da agricultura, que também, isso mesmo. se não me engano, é Osíris. O deus da Parece-me fertilidade que sim. é Osíris, é o deus da guerra. Acho que o Sete também tem essa parte aí, um pouco dos deuses da guerra também. Então, assim, tudo isso é bacana você estudar, você ir atrás da informação, porque te traz uma cultura muito grande, né? Conhecimento nunca é demais. Conhecimento. E assim, imagina você poder visitar aí o Egito É um lugar que eu hoje, tinha muita vontade. você visitar as pirâmides, você visitar ali vários e vários outros monumentos que existem por lá, né? Seria bem interessante. Assim, você tendo um conhecimento a mais. Seria uma experiência sem igual. Que o que a gente sabe, eu fico imaginando assim, né? São dois lugares, cara, que eu tinha muita vontade de conhecer. Um seria Egito, né? Já falei que seria o Egito. E o outro seria Israel, né, cara?
Porque a gente vê tudo isso. Acho que o Sander também, a gente vê muito em livro, principalmente livro de escola, né? Isso. Ah, porque assim, ali tem assim, na Bíblia, você lê a Bíblia, tem assim, no Corão tem muitas partes também que fala sobre Israel. E livros escolares vem muita coisa sobre o Egito. Ah, e de repente você sair do livro, imagina, cara, você sair do livro e poder ver pessoalmente. É uma coisa que eu tinha muita, mas muita vontade de ver mesmo. Mas, né? Interessante. É um filme aquele A Múmia também, né? Foi feito acho que uma trilogia da Múmia. Acho que creio que sim também. Um Também excelente bem filme. interessante. É um filme assim que puxa bastante essa parte de antigamente, É. do Egito e tal. Conta bem essa história. Não sei se o Anubis não aparece nesse filme. Com a história um pouco, Não vou um lembrar. pedaço dele ali. Não sei se não aparece ali também no filme da Múmia. Aonde você pode ver bem o Anubis e ver como que ele trabalha é no filme Deuses do Egito. Ali você tem um contexto geral de como que era a vida dos deuses ali no Egito. Você vê bem, como diz, o embalsamento que o Anubis fazia quando ele levava, você vê as embarcações, você vê a sala do julgamento com todo o pessoal julgando, como que era julgado. Eles fizeram uma análise, um estudo completo sobre a vida no Egito, antigamente, com os deuses, e fizeram o filme Os Deuses do Egito. Excelente de um filme aí, né, que eu, como diz, indico, e caso você queira saber como que o Anubis trabalhava nessa época, né? O deus Anubis. Né? Isso, ele seria, né, cabeça chacal e metade corpo de humano. Você não procurou aí o nome da palavra ali? Eu procurei aqui, eu achei aqui. Como que é o nome? Que tem a cabeça de um animal e o corpo de humano. É. Aqui ele está dizendo que é antropozoomorfismo, uma palavra. Antropomorfismo. É uma palavra meio interessante. longa, né? Significado junção de elementos humanos e animais em uma mesma figura. Isso. Do grego anthropos, homens, e zoon, animal, morph, forma, usado para descrever deuses egípcios com um corpo humano e cabeça de animal, como Anubis, Tote, Horus, o famoso olho de Horus também, que é muito interessante a história do olho de Horus. Né? Se você for procurar ali, por exemplo, todas essas caricaturas que era feito antigamente no tempo do Egito e tal ali, a mais famosa, que era mais desenhada, caricatura seria do Anubis, sabia? O Anubis todas assim era desenhado em paredes, em esfinge e tal ali, sabe? A mais famosa, que era mais aparecia realmente a caricatura ali, o desenho, seria do Anubis. Ou seja, eles têm um respeito muito grande pelo Anubis ali. Dentro das pirâmides, né? É muito comum, né? Em cada cantinho lá se vê um deus. Mas também, né? Se ele era relacionado à morte, né? Dentro de uma pirâmide, com certeza ia ter muita referência a ele, né? Você viu o vídeo, cara, que tá aparecendo aí? Que foi visto vários cães Vi. na pirâmide de Gizé. Parece-me que é isso, cara. Cães assim, andando sobre a pirâmide. Dizem, procura aí no YouTube, dizem que esses cachorros estariam até meio hipnotizados, estariam andando sem rumo, Cara, mas em cima da pirâmide. E não é 1, 2, nem 10. São muitos cachorros. Cachorros, são cães. Eu já não falo sobre se é cães selvagens. Eu acho que é cão selvagem. Eu acho. Sim. Que, né? E estariam andando por ali, procurando alguma coisa. E diz que se você chegar perto ali, parecem com os olhos hipnotizados. É que você sabe que tem uma ligação, né, entre, como diz o chacal, né, da época, Deus Anubis, com os cães, que até eles reviravam tumbas para comer, né? Tanto é que tem uma história aí da formação das pirâmides e tal, né? Mas isso está acontecendo agora no Egito, né? Em algumas pirâmides lá, vários cães subindo e descendo, e, como diz, eles não dão importância nenhuma para ser humano. A intenção deles é ficar, parece que eles estão aguardando alguma coisa. A impressão que se dá, diz que, né? Esses tempos eu estava vendo uns vídeos da pirâmide, as pessoas visitando lá, elas colocaram no YouTube, né? Nossa, cara, bem interessante você seguir assim, os vídeos. Tem partes lá que são bem, assim, estreito realmente, para você passar. E, assim, escadas gigantescas ali dentro, cara, ali. Que você, assim, tem pessoa subindo, pessoa descendo pela mesma escada, sabe? Daquele gentarado ali, cara.
É bem interessante realmente aí, né? Toda essa cultura do Egito. Um país realmente maravilhoso. E principalmente essa cultura aí que a gente está falando sobre os deuses do Os Egito. deuses do Egito. São vários e vários que existem, né? E principalmente esse deus aí da morte, que seria o Anubis. E eu repito, caso você queira saber bem certinho sobre Anubis, assista lá o filme Deus do Egito. Inclusive, você, como você tem, como eu disse, você vai ver lá o porquê do olho de Horus, né? O porquê O que que seria esse olho de Horus? seria um deus também, né? Que há uma briga lá e tal, né? E eles É. acabam brigando. No filme, Deus do Egito aparece bem, até que ele perde um olho lá e para capturar o olho dele de novo lá e tal. É meio, é meio complicado, né? Mas é um filme muito interessante. Acho que é um dos melhores filmes de egípcio que eu já assisti até hoje. Deuses do Egito? Deuses do Egito. Efeitos especiais fora do comum, cara. Por lá para mim Fora assistir do isso comum aí, cara. mesmo, né? Inclusive, eu Interessante. tenho aqui uma deusa. Caso. Olha só que bonitinho. Deusa Deixa eu mostrar lá. Nefertiti. O que é Nefertiti? Nefertiti é uma. Já cheguei até a marcar aqui, ó, que me deram lá, o busto de Nefertiti, né? Esta imagem da rainha mostrar Nefertiti, cujo nome significa A Bela Chegou. A Bela chegou. Foi Nefertiti. descoberta em 1911. Parece ele não. Pode colocar. Olha Aparecido aí. Viu? Não é original, mas é uma cópia da original que está no Egito, né? Localizado na cidade de Actaton. A peça é na realidade um modelo que servia de base para a produção de todos os outros retratos. Aquele Da Tutankhamon rainha, também é de né? lá ou não? Não vou saber se dá o local exato, mas eu acho que é daquela região. Eu vou né? procurar aqui. Agora que me veio esse aí na cabeça. E caso você que tenha curiosidade em saber, aqui em Ponta Grossa, caso você não saiba, nós transmitimos aqui de Ponta Grossa, Paraná. Aqui tem um museu egípcio aqui, tá? Tem várias peças ali originais. e Onde fica algumas esse museu egípcio peças. aqui? Ele? Aqui em Ponta Grossa, ela fica lá no bairro de Oficinas, tá? procurar, É cara. um museu particular muito interessante. Vamos lá qualquer dia? Dá para ir lá qualquer Vamos dia. lá dar uma visita lá? Tá, dá. Vamos lá. Não só esse museu, mas aqui em Ponta Grossa tem alguns outros museus também aqui, caso você queira saber como que foi o passado, não só aqui de Ponta Grossa, mas também de outras cidades. Até a gente tem peças aqui até de Roma, no Museu de Campos Gerais aqui. Se eu não estou enganado, eu tive lá também já faz uns 3 meses. E tem outros museus aqui. Então você está convidado. Não estou fazendo propaganda, mas venha conhecer aqui Eu vou lá, vamos lá, Ari, nossa qualquer dia. cidade, Você vai comigo lá, cara. lugares bem interessantes. Inclusive, tem máscaras de Egito, tem a tumba, tem múmias lá dentro, lá, cara. Tem? Muito Ô, louco, sai, eu tenho medo de múmia. Eu já contei pra vocês o sonho que eu tive. Não sei se foi sonho, que eu vou contar daqui a Verdade, pouco, o eu vou Sander novamente teve, pra né? vocês aí. Inclusive, tem uma tumba lá dentro, lá com um ser mumificado. Se eu esqueci Ô, de louco. perguntar se realmente era verdade, de verdade ou não, mas eu vi uma máscara real lá do Egito, Essa acho que aqui? mais de 2.000 anos. Mais ou menos parecido. Esse aí quem que é? Esse aqui é o Tutankhamon. Tutankhamon. Da onde que ele é? Vou ver aqui. Não, esse aqui é outro, cara. Mas Manetão. eu acho que Tutankhamon foi feito Aqui, ó. até um filme. Aqui, ó. Tutankhamon. Foi um faraó da viveu entre 1341 antes de Cristo a 1323 antes de Cristo, ou seja, de 23 a 41. Ele viveu quantos anos? 23, 33, 43, 18 anos. 18, viveu pouco tempo, né? 18 anos. Foi um faraó da 18ª dinastia, governou de 1332 a 1323 antes de Cristo, na cronologia egípcia, durante o período da história egípcia conhecido como Império Novo. Desde a descoberta de sua tumba intacta, foi referido coloquialmente como o Rei Tut. Seu nome original, Tutankhamon, enquanto significa imagem viva de Amon. Nossa, cara, interessante realmente aqui, hein? E caso você não saiba, para fazer o embalsamento e todo esse processo, quando a pessoa morria, isso que não era para qualquer um, não. Isso que era um processo muito caro, né? A descoberta da tumba dele foi descoberta em 1922 por Howard Carter. Não é muito tempo, não, né? Foi descoberto agora há pouco tempo, então. 1922. Mas mesmo assim, né? Faz 103 anos, mais ou menos. Em fevereiro de 2010, os resultados do teste de DNA confirmaram que ele era
o filho da múmia encontrada na tumba. Interessante, cara. Tutankhamon. Aqui é Nefertiti, tem mais aqui também, ó. Nefertiti, que você tem aí o busto, né? Exatamente. Foi uma rainha da 13ª dinastia do Antigo Egito, esposa do principal do faraó Amenófis, mais conhecido como Akhenaton. Nefertiti e seu marido tornaram-se conhecidos pela revolução religiosa, na qual adoravam apenas um deus, Aton, ou um disco solar. Interessante, solar. cara. Aqui é Nefertiti, ó. Aí, ó, o busto. Esse é original. Esse é original, Esse né? é original. Esse aqui é original. Interessante, hein, cara? Interessante. É. Nossa, como assim o Egito é rico, cara, nessa parte aí de cultura, de tal. Nossa, muito interessante mesmo. E Nós vamos lá. Como isso é famoso no mundo inteiro, né? Eu acho que eles não deveriam ou deixar se perder isso aí, né? Nós vamos lá nesse Museu Egípcio aqui em Museu Ponta Egípcio Grossa. em Ponta Grossa. Muito bonito lá, cara. Você que mora em Interessante. Carambeí, mora em Castro, mora aqui perto da região, São João do Triunfo, venha visitar aí também esse Museu Egípcio, se você gosta de coisa assim. Não paga nada? Não, lá é particular, tem que pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Eu lembro que não é muita coisa, não, mas tem que pagar. Tem que Por pagar. ser Não, os mas- outros museus aqui em Ponta Mas vale a Grossa, pena, vale a Museu pena. dos Campos Gerais e os outros museus aqui não pagam. Inclusive a Mansão Vila Hildo também, você não paga, que lá também é um museu, lá você pode conhecer a história da Mansão Vila Hildo, né? Muita Uma história. história bem assombrada. Eu gosto de história, eu quero história. Uma história bem assombrada. Né? Então tem vários locais aqui em Ponta Grossa que você pode conhecer. E uns que eu convido vocês é o Museu do Egito aqui em Ponta Grossa. Mas Anubis, voltando a Anubis, você imaginava que seria dessa forma? Você apenas ouviu o nome Anubis? Você foi a fundo realmente para saber como seria aí essa história dessa lenda do Egito? Um deus da morte, um deus da mumificação. Filho de uma traição. Eram dois casais, né? Osíris e Ísis, e Néftis com Sete. Teve uma traição, uma briga entre um casal, e eu acho que ela já estava afim do Osíris. É como a gente fala hoje, está afim do Osíris. Do Osíris, ela foi lá, se vestiu como Ísis, como a esposa de Osíris, Osíris era um se deus, deitou lá, esperou ele chegar, e aí acabou tendo relação, acabou engravidando do Anubis, ficou grávida, contou para Sete só para se vingar dele, contou, ó, eu estou grávida do seu maior rival, Nossa, imagine. Osíris. Aí o cara ficou louco, o cara ficou doido. Matou Osíris, o corpo do Osíris foi espalhado ali por todo o Egito. Anubis nasceu depois, né, e tal, e acabou se tornando o deus do submundo. E aí acabou, né, fazendo a mumificação do seu próprio pai. Fazendo embalsamento. E aí ele teria voltado em vida graças a Anubis e também ali a Ísis e a Néftis, onde eles teriam o poder de trazê-lo à vida novamente, mas eles trouxeram como múmia. E a parte principal do Anubis, levar a alma, quando morre, de qualquer egípcio até a sala das duas verdades, ali onde seria pesado o coração da pessoa. Era colocada uma balança mágica, num lado uma pena de avestruz e na outra o coração do morto. Se o coração, que está nessa aqui, fosse mais leve que a pena, ele seria liberado para ir para o paraíso e o Anubis o levaria até o paraíso. Se o coração fosse mais pesado que a pena, o morto teria uma segunda morte, cruel ainda, muito mais cruel. Mais cruel. O Anubis teria que levá-lo para ser jogado para uma criatura demoníaca, chamada Amite, que era metade cabeça crocodilo, dianteira de um leão e traseira de hipopótamo.
Ou seja, o morto morreu a primeira vez, foi julgado e morreu a segunda. E aí já era. Aí nunca mais teria volta. Eu fico imaginando, né, cara? Eu fico imaginando assim, né? Hoje tem várias versões do pós-morte, né? Igual a gente falou, né? Cristianismo é um, judeu é outro, lá, até Cada um é um jeito, o né? espiritismo tem. Isso. Mas eu fico imaginando, cara, numa suposição bem, né? Suponhamos que realmente, né, cara, você morreu e você vai dar de encontro com um ser com cabeça de chacal inteiro negro, né? Ô, louco. Rapaz. E ele olha pra você e fala, ó, tá aqui teu coração e tá aqui a pena. Rapaz, ó, imagina só. Por mais que seja, como diz, sejam histórias ou não, né? Eu acho que no Egito, igual o Sander falou, eu acho que quando a pessoa tá próxima de morrer, ela já começa, né? Hoje, Coçar a 2025, cabeça e tal, né? uma pessoa, claro, né, mudou tudo, né? É, tal. lógico, né? Mas assim, chegou meio ali, a pessoa passou mal, alguma coisa. E agora? E agora? Pra onde que eu vou? E agora? E agora? Coloca a Se mão eu no morrer, peito e- se eu morrer, pra onde eu vou, hein? Será que o Anubis vem me buscar? E aí? Ele não sabe, né? Então, Muito. é de se pensar mesmo. Sai azar. Com certeza. A gente vai ler os comentários, né? Vamos ler os comentários? Antes do Sander ler os comentários, só queria pedir para você curtir e comentar nosso vídeo aí. E caso você queira saber sobre os segredos do Egito, né? Dá uma olhada no link aqui na descrição que se você vai ser direcionado ao site da Amazon. E lá na Amazon tem esses livros lá para vender. E se você comprar pelo nosso link, você acaba apoiando o canal, tá bom? E Eu a queria gente- agradecer, né, Sander, todo o pessoal, né? Exatamente. Agradecer aí o pessoal que está se inscrevendo aí no canal. Muito obrigado mesmo pela consideração. Muita gente se inscrevendo, muita gente chegando, assistindo, curtindo o nosso vídeo, né, comentando. Obrigado pelos elogios. Tem bastante gente elogiando o programa, o canal. É, bastante. E temos também hoje, assim, que é bacana, nós temos telespectadores fiéis, que Fiéis, todo domingo exatamente. estão lá comentando. A gente já virou amigo nosso, É. já é nosso amigo. É como se a gente, mesma coisa, uma chamada de vídeo. Você está lá longe com a pessoa, mas é teu amigo, você está conversando com ele. E está comentando. Então é assim que a gente né, pensa com relação a vocês. Vocês são nossos amigos. Estão comentando, estão dando dicas, estão ali, puxa, será que é verdade? Será que é bacana essa interação? Assim? É bacana, realmente, Claro, cara. Muito claro. bom mesmo. É. Então, abraço para todos vocês que comentam direto nossos vídeos, vocês que apenas curtem, vocês que apenas visualizam. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte aqui do canal Podcast Conectados SA. Esse canal é feito para você. E também o YouTube notificou, né? Que 49% do pessoal que assiste a gente, Sander, assiste a gente pela TV. TV. Conectados já não é mais SA, tá virando Conectados TV. Então, Bacana. uma boa parte aí do pessoal que assiste a gente pela TV. A gente sabe que ali pela TV é meio ruimzinho ali para você entrar no chat ou fazer um comentário, né? Mas se puder, pega o celular, dá uma comentada lá e tal, né? Isso ajuda o vídeo a ranquear melhor no canal. Mesmo assim, pô, obrigado mesmo, né? O Conectados está saindo de Conectados SA para Conectados TV e esse volume de pessoas assistindo a gente pela TV está ficando cada vez maior. Isso significa que a pessoa não está assistindo nós sozinhos, mas sim com famílias e amigos e até outros locais. Obrigado mesmo de coração, tá bom? Então, a gente fez o nosso último vídeo domingo passado. Foi sobre a lenda do Capelobo. Exato. Você comentou, você curtiu, você comentou. A gente vai ler agora o seu nome e o seu comentário. Muitas pessoas não sabiam dessa lenda, Sander. Capelobo, cara, que história impressionante. É meio que uma mistura ali de E é algo aqui do Brasil. do Brasil. Aí eu fico imaginando, imagina os egípcios fazendo um podcast lá agora. Vamos ver uma lenda lá do Brasil. Brasil. Capelobo. Assim como nós estamos fazendo o Anubis hoje, Que é deles lá, né? que é deles lá, imagina eles fazendo um podcast lá sobre Capelobo. o Capelobo, que é lá do Brasil. É interessante. Eles iam falar, será que você é meio parente do Anubis, esse bicho? Então é isso aí. Vamos lá para os comentários. Essa é a parte que eu mais gosto, tá bom? O JTA 5274. Pensei, ué, GTA? Faz tempo que eu não jogo GTA, né? JTA 5274.
Aqui no Maranhão, essa lenda é tão conhecida que tem até um reggae com o nome de Melô do Capelobo. Olha só, cara, tem uma música com o Melô do Capelobo, cara, imagine. Louco, hein? Vou procurar esse reggae. Como é que é o nome dele? É JTA? JTA. Obrigado pelo comentário, tá bom? O Victor F. Fado Cobain, 9647. Cobain. É um tipo de lobisomem isso? Sim. Esse claramente se encaixa em lobisomem pactuado, pois muda de forma dependendo de onde se espoja o animal. Eu também. Eu não sei se não é um tipo de lobisomem lá que apareceu na época indígena. Não sei se não é. E pode ser um pactuado, como ele falou aqui. Um lobisomem indígena, né? Porque às vezes, digamos que é um lobisomem lá que apareceu no tempo dos indígenas lá, do tempo da colonização. E eles não sabiam realmente. Eles nunca tinham visto um lobo. Lobo no Brasil não existia. Não existia. Lobo existia na Europa. O único lobo que a gente tem é que é o lobo-guará, né? Mas foi catalogado há muito tempo. Não foi muito tempo, foi agora. Então, né? naquela época não existia lobo no Brasil. Acho que deram o nome de lobo-guará. Ou seja, digamos que algum dos colonizadores que veio da Europa para cá viu essa criatura e colocou o nome também misturando com lobo. Porque lobo já tinha visto na Europa. Pode ser também. Pode. Vera Amoroso, 4421. Entendi que esse ser poderia ser um híbrido que reside nas regiões intraterrenas. Pode também, né? Pode híbrido. Ser. Exatamente. Obrigado pelo comentário, tá bom? Aulas de orixás em Biscuit. Ela sempre comenta os nossos vídeos aí. Eu nunca tinha ouvido falar nessa criatura. Muito interessante. Obrigado pelo comentário. Aulas de biscuit, aulas de orixás. Se não me engano, era Vivian o nome dela. Parece que é Vivian. Eu visitei o canal dela, cara. Cada trabalho, um mais bonito, que eu acho muito bonito pessoa que trabalha com arte, né? Exatamente. E fazer tudo à mão ali. Bonito pra caramba. Obrigado pelo comentário, tá bom? Jo M. Franway. NW9PM underline e tal. Bacana. Legal. Obrigado, amigos, pelo abraço e pelo elogio à cidade. E que legal, o Ari conhece minha cidade. Realmente. Sejam bem-vindos. E gostei como você, Sander, leu o meu e-mail do Jo M. Franway. Ficou top. Vou levar para o dia a dia. A verdade, as letras iniciais foi sugerido pelo YouTube, na hora de mudar o e-mail, e o início é meu mesmo. Te explico, meu nome é Jovanei, então fico pelo mais fácil, me chamam de Jová. Então coloquei o Jô de Mafra, Santa Catarina. Aí sim, Jô de Mafra, Santa Catarina. Mafra, Santa Catarina. Mafra. Mas está aprovadíssimo como interpretou, digno de um excelente locutor e apresentador. Sou fã do trabalho de vocês. Estamos juntos. Opa! Abraço. Obrigado aí pelo elogio aí. O Jovanei lá de Mafra, Santa Catarina. Jovanei, Mafra, Santa Catarina. Um lugar muito exatamente. Bonito pra caramba, né, cara? Exatamente. Mafra, Santa Catarina. Sabia que a gente está aqui em Ponta Grossa. Sabia que às vezes, dependendo do clima, dependendo da inversão térmica, chega sinal de rádio de Mafra lá na minha casa? FM. Chega sinal de FM lá de Mafra, lá na minha casa lá. Às vezes eu escuto uma outra rádio, bem de manhãzinha, assim, até umas 8, 9 horas da manhã. Chega sinal de rádio de FM lá de Mafra, lá na minha casa. Tem um receptor bom lá, né? E aí eu escuto os rádios, às vezes pega alguma de Curitiba, alguma de longe, assim. Mas a de Mafra sempre está chegando alguma ou outra lá, principalmente no inverno. Então é bacana. E Mafra era para eu morar lá em Mafra. Mafra? Era para morar. Bacana. Meu pai trabalhava em vários lugares, era para eu morar lá e no fim não deu certo. Mas eu cheguei a conhecer o local. Né? Exatamente. Ele também comentou assim, ó. Ele também comentou aqui o Jovanei lá. Boa noite, amigos. Mais um vídeo ótimo. Tem uma recomendação sobre o assunto que gostam muito. Skinwalker tipo místico. Meio homem, meio lobo. É uma área de 500 hectares
em Eta, também conhecido por Rancho Skinwalker. Eita. A gente falou um pouquinho, né, sobre o Rancho Falamos Skinwalker, sobre o Rancho onde entre seres extraterrestres, outros seres, o que predomina, até hoje eu nem sei mais se é lenda real ou não, é de descendentes desse povo indígena, que ainda viram um lobisomem tão comum a aparição da fera. O nome do vídeo é o lugar mais assombrado do mundo, Rancho Skinwalker. O nome do canal é Viral Quest, tal. Realmente, diz que tem muita atividade paranormal nesse O local. Rancho Skinwalker é um local assim onde tem muita atividade paranormal, coisas sobrenaturais. Inclusive, lá diz que é visto muito Skinwalker. Por isso o nome é Rancho Skinwalker. É muito estranho as coisas que acontecem. Inclusive, cientistas que vão analisar lá vários locais lá. Exatamente. Moisés Coelho, 5725. Boa noite, amigos conectados Boa SA. noite. Tema super interessante. Outro também interessante são os seres conhecidos por Apupiaras, registrado por jesuítas no período colonial do Brasil. Olha aí. Eles aterrorizaram muitos dos indígenas de norte a sul. Fica a dica, abraço forte. Apupiaras, já ouviu falar, não? Nunca ouvi falar, cara. Mas Vamos procurar dá qualquer pra dia e interessar, fazer? né? Gostei do nome, Apupiaras. Apupiaras. Vamos procurar aí tentar fazer alguma coisa qualquer Obrigado dia. pela sugestão, tá, Moisés? Obrigadão. meu. O Mauro J2X. Grande Mauro. Grande Mauro, abraço pra você, Mauro. O filme que o Sander falou, que eles comiam de tudo, Indiana Jones, o Templo da Perdição. Exatamente esse filme. Eu não lembrava o nome do filme. Isso mesmo. Eu achei, na minha cabeça depois, eu acabei achando que podia ser aquelas minas do rei Salomão. Mas eu acho que não era. Então era o Indiana Jones, o Templo da Perdição. Eu lembro. Você lembra? É muito gostoso esse filme. As pessoas chegavam lá num castelo, assim, tipo, cheio lá. E eles famintos chegavam lá e davam um cérebro de macaco, dava aranha, cobra. E as pessoas comendo, assim, normal, cara. Parecia arroz e feijão ali, uma coisa. Mas é interessante mesmo. O Mauro J2X também comentou, deve ser isso, uma entidade maligna, o Capelobo. Pode Exatamente. ser. Obrigado, Mauro, pelos comentários, tá bom? Cristiane Nunes, 2007. Excelente canal. Obrigado, abraço. Obrigado. O Samuel Dantas. Grande Samuel. Boa noite, no aguardo. Acredito que essas lendas não são apenas lendas. Deve ter um fundo de verdade, igual ao do lobisomem. Sugestão de tema, Livro da Capa Preta, de Cipriano. São Cipriano, né? São Cipriano, exatamente. Eu concordo com você aqui, ó. Acredito que essas lendas não são apenas lendas. Deve ter um fundo de verdade. Exato, Também acredito. né? Porque aonde a fumaça fogo. Como que ia surgir isso aí do nada? No tempo? Não. Alguma coisa foi vista, alguma coisa aconteceu, alguma coisa realmente deu o pontapé inicial para que tivesse essas lendas. Curupira, Mãe d'Água, Sereia, Caipora, Saci Pererê, qualquer outro, Mapinguari. Mapinguari. Ou seja, várias e várias outras lendas que existem aí pelo Brasil e também pelo mundo. Com certeza, alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi vista nesse sentido, Skinwalker, para que tivesse essa história, né? Concordo com você, abraço aí, Samuel Dantas. A Jéssica Santos Quinha, antes ela falava lá que era Jéssica 15 Ricardo, agora ela mudou o codinome, né? Ela colocou uma carinha de espanto e colocou umas carinhas assim e tal ali. Essas coisas existem e eu não sabia. Tem, na verdade, que no Brasil e no mundo tem cada coisa aí que a gente é difícil para acreditar, né? Eu vou tentar abrir aqui agora do chat. Só. Vou ver aqui. O chat teve algumas pessoas que participaram lá, né? No chat ali. Marilene Maria, boa noite. Escreveu pra gente. Boa noite, Marilene. Boa noite, Marilene Maria. Grande abraço para você. Sempre está comentando também. Elisângela Santos. Boa noite, pessoal, meninos do Conectados. Boa noite.
Alô, aqui de Mandaguari, Paraná. Essa lenda eu não conhecia. É interessante, hein? Então, um abraço para você, Elisângela Santos, de Mandaguari, Paraná. Grande abraço para você. Pro pessoal de Mandaguari. Mandaguari é no norte do Paraná, né? Você é perto de Londrina? Não tenho certeza. Né? Você é perto de Londrina, Pode ser que seja. Maringá. Coloca para nós nos comentários se é para esse lado, Londrina, Maringá. Cianorte. Né? Guilherme Walter. Boa noite. Guilherme Walter, boa noite. O que afinal é um capelobo? Boa pergunta. O que afinal é um capelobo? Às vezes não sabem se é realmente uma criatura mística, se é uma entidade maligna, porque ela devora realmente as pessoas. Uma derivação de um lobisomem. É uma criatura cruel com as pessoas. Ela detona as pessoas, faz um estardalhaço com as pessoas. Pode ser também um lobisomem indígena? Pode ser. Ou seja, não se sabe o que é. Aí o que é o capelobo. A gente apenas trouxe aqui informação para tentar levar para vocês um pouco desse tema. Mas realmente ninguém sabe o que seria aí esse capelobo. Minha opinião, pode ser um lobisomem. Porque a gente já viu que o Júnior comentando que pode ser lobisomem, tem cara de porco, já foi visto, cara de cavalo, de jumento, ou seja, de várias outras formas aí, né? Interessante mesmo. O Francisco Vinícius, todo domingo está comentando aqui. Boa noite, meus amigos, chegando agora. Francisco Vinícius, criador do canal Arquivos Kolchak. O que tem nesse Arquivos Kolchaks? Ele passa lá bastante, ele passa lá algumas coisas bem antigas e raras lá, né? Vou dar uma olhada lá então, cara. Grande abraço para você, Francisco Vinícius. Se vocês quiserem também acompanhar o canal do nosso amigo lá, Francisco Vinícius, Arquivos Kolchak. Mais um tema bacana, show, ele também escreveu. Na região da Amazônia tem muitas lendas, que no fundo tem muita verdade, com certeza. Com certeza. Aí Francisco Vinícius, com certeza, como o nosso amigo lá comentou, né? Se foi visto alguma coisa tem. Exato. Foi dado um pontapé inicial ali para alguma coisa, nesse sentido. Do nada, à toa, não ia ser criado realmente essas histórias. E o Rudi Kaerscher, nosso amigo, então ele escreveu lá: boa noite, amigos. Boa noite, Rudi Kaerscher. Ele tem lá ele participa, se não me engano, trabalha numa rádio comunitária lá em Rio Grande do Sul. Isso. Ele faz sempre umas lives pelo Facebook lá, de flashbacks. Ele e uma mulher lá. Muito bacana mesmo. Cada musicão, hein, cara? Top. Só batidão. Grande abraço. Então esse foi nosso tema, sobre hoje, sobre o Anubis. A gente leu os comentários que vocês fizeram aí semana passada sobre o capelobo. Exato, né? E a semana que vem a gente lê os comentários desse vídeo, tá? E a gente está preparando aí, vamos ver se agora sai uma live aí, né? Vamos fazer um ao vivo aí com o Júnior aí também, né? Vamos ver quem sabe, né? Isso, queremos fazer um ao vivo com o Júnior. Fazer umas 2 horas, cara. Mais ou menos. Fazer das 9 da noite das 9 às 11 da noite. Mais ou menos. Fica massa, hein, cara? Show de bola. Vamos ver, vamos conversar com o Júnior aí. Aí já nas próximas semanas, a gente tentar fazer aí uma live com ele. Vamos ligar a câmera lá e vocês vão comentando, a gente vai conversando aqui. Fazemos algo bem simples, algo bem tranquilo aí, para que a gente tenha essa interação aí com vocês no momento e na hora certa. Exato, né? Eu queria agradecer você que acompanhou nosso podcast até agora, tá? Obrigado aos novos, sejam bem-vindos aos novos inscritos, você que compartilha, comenta, dá curtida em nossos vídeos, e muito obrigado. Pessoal que está hypando em nossos vídeos aí, tá? Valeu mesmo se está colocando nossos vídeos aí, mostrando para pessoas diferentes, valeu mesmo. O YouTube notificou aí que a gente tem na verdade é beta para quem não sabe, é algo que está em experimento, tá? E o Budista está tendo um bom feedback aí do Hypar no nosso canal. Se você ver o botão lá, puder ajudar lá, só Hypar ele também lá, é sem custo nenhum, tá bom? Isso, e todos os comentários que vocês fizerem hoje, os comentários normais, e também no chat, a gente vai ler na próxima semana. Não fique triste, às vezes a gente
acabar não lendo seu nome hoje aqui e tal, mas a gente vai ler semana que vem aí junto para você. Escreva seu nome, escreva da onde você está falando, para a gente poder mandar um abraço aí especial para vocês. Grande abraço. Eu queria só terminar, só lembrar você que se você quer saber os segredos do Egito em forma de livro, dá uma olhadinha no link ali embaixo que você vai ser direcionado para o site da Amazon. E se você adquirir esses livros pelo nosso link, você acaba apoiando o canal, tá bom? E quando que nós vamos lá no Museu Egípcio? Vamos lá no museu lá. Temos vamos que ir lá, lá. né? Vamos lá, então beleza. Tem que pegar mais lembrancinhas. Vou comprar mais lembrancinhas. Vamos lá então, vamos lá e tirar umas fotos lá, mostrar pro pessoal lá que a gente foi lá. Fazer uns vídeos lá também, né? Dá para fazer vídeo lá? Dá para fazer. Eu tirei foto, fiz vídeo. E a múmia, tem lá ou não? Vamos fazer um vídeo lá com a múmia. Abraçado com a múmia. Sai azar, tá louco. Eu tenho uma experiência assim. Vou Conta contar isso, para vocês aqui, vocês que estão chegando isso, agora. Eu, cara, uma vez, acho que as pessoas já escutaram, mas eu vou contar novamente para quem não ouviu ainda. A gente falando em múmia, mumificação, e Anubis e tal e tal. Eu tive uma experiência com uma múmia. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Eu lembro que eu estava doente. Eu estava com uma dor de garganta, infecção de garganta. Eu estava com febre, eu não conseguia dormir aquela noite. Eu não sei se foi sonho ou foi delírio da minha cabeça, devido à minha febre. Pode ser. Pode ser. Eu se lembro que eu estava na minha cama, no meu quarto, sozinho, deitado, com a luz acesa, porque eu não conseguia dormir. E eu estava com a luz acesa e com febre, infecção de garganta e gripe e tal, né? E eu com o olho aberto, acordado assim, esperando as horas passar, que eu não via a hora de chegar no outro dia cedo para poder levantar, né? Porque ali de madrugada, o que eu ia fazer, né? E uma múmia apareceu do meu lado, cara. Uma múmia chegou do lado da minha cama. Eu não esqueço isso. Tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. A múmia chegou do meu lado. Queira acreditar ou queira não, eu estou contando para vocês aqui. Não quero também que vocês acreditem, né? Apenas estou contando. E essa múmia chegou do meu lado, ficou me olhando, da cabeça aos pés. Coisa de 2 minutos no máximo. Me olhou, como eu falo para vocês, não sei se é sonho, se é real ou se é delírio da minha cabeça, devido à febre que eu estava. Aquela múmia me olhou e eu paralisei. Não conseguia me mexer na cama. Não conseguia gritar. Sabe quando você quer gritar, você não consegue? Sabe uma paralisia do sono, assim, quase que deu em você? Dessa forma. Me olhou, não fez nada comigo, ficou apenas me olhando. Eu olhei até as faixas que ela estava enrolando. Não aparecia nada. Olha só. Tudo enfaixado. Tudo enrolado, assim. E eu paralisado, com medo ali, né? Então, com o olho desse tamanho, assim. Não conseguia gritar, não conseguia falar, não conseguia me mexer, nada. De repente ela saiu. Até me arrepia aqui de contar. Ela saiu e foi para trás do guarda-roupa. Tinha um espaço entre o guarda-roupa e a parede. Ela foi ali. Aí que eu consegui sair da cama. Pulei da cama, fui ver lá. Sumiu. Olha só, né? Não sei o que era. Nunca esqueço isso aí, nunca esqueço. Tinha mais ou menos 8 anos de idade. Eu falei para vocês, pode ser um sonho? Pode. Pode ser algo real? Pode. Pode ser um delírio da febre minha que eu estava, com infecção de garganta, alguma coisa assim? Pode também. Então esse tema aí, falando sobre Anubis, mumificação, embalsamento, me fez lembrar aí esse conto e aí trazer para vocês aqui isso que aconteceu comigo, experiência própria. Não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém isso aí. Será que o Anubis estava por perto ali, né? Rapaz, vai saber, né? Vai saber, né? Então, um grande abraço para vocês. Nos vemos aí na próxima semana com mais um vídeo aqui do Podcast Conectados S.A. Exatamente. Obrigado pela participação de vocês, obrigado por terem ficado com a gente até agora, conhecido um pouco mais aí dessa divindade, ou sei lá o que é na época do Egito, lá chamada Anubis, né? Tá? Obrigado por participarem aí do programa, tá bom? Beijão no coração de vocês e até a semana que vem. Até mais. Tá bom? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.